O nosso estilo continua conversando com as integrantes do Conselho Municipal da Mulher. Eu tenho comigo a Cândida Cristina Coelho Magalhães, que é advogada e presidente do Conselho da Mulher, a doutora Francine Parmagnani Bergamini, que é delegada da Delegacia da Mulher, e também Fernanda Mazelli, que é vereadora. Ambas compõem o Conselho da Mulher em Guarapari, com outras conselheiras também. A gente fala sobre o movimento Ativismo, que começa essa semana, que é um movimento justamente em defesa e contra a violência contra a mulher. Quero falar com a nossa presidente do Conselho da Mulher sobre esse movimento Ativismo, como que ele começou, e é um movimento mundial, né? Hoje o mundo integrado com essa questão. Sim, é um evento que acontece, uma campanha que acontece desde 1991. Hoje já são 160 países que aderiram a essa campanha. No Brasil foi em 2003 que se começou a adesão à campanha, e são 16 dias, embora no Brasil se comece no dia 20, em função da consciência negra. Sabe-se que a mulher negra ela sofre uma dupla violação, né, o preconceito e a questão da violência doméstica. É o preconceito contra a cor, né, e preconceito Sim, a contra própria a mulher. Violência. Inclusive o mapa de violência de 2015 veio trazendo isso. O Espírito Santo é o primeiro estado em feminicídio contra mulheres negras. Isso é realmente, né, infelizmente, uma vergonha, como diz Boris Casoy, né, Boris Casoy? Realmente uma vergonha. A gente está de Espírito Santo em primeiro lugar, e isso nos deixa tão assim, questionando, né, o porquê de tanta violência contra a mulher. É lamentável, né, e é interessante que, pelo menos assim, surge indignação com relação a isso. É o mínimo que se espera de todos. É verdade. Né, os trabalhos, com certeza, mas a indignação ela precisa nascer em todo mundo com relação à violência contra a mulher. É verdade, um estado tão pequeno, né, do Espírito Santo, e assim, né, um estado tão promissor e com esse problema que reflete assim negativamente, né, no nosso estado. Então, o Brasil ele aderiu à campanha a partir do dia 20. Então não são nem 16, são 21 dias, né, em que se trabalha. O que é essa campanha? É uma campanha que impulsiona as pessoas ao debate, fomenta essa questão do debate da violência, que ela seja assim, desnudada mesmo, no sentido de não ter tanto pudor, tanto tabu em falar da violência, né? A prova do Enem esse ano, eu acho que ela trouxe de uma forma muito feliz esse tema, porque veio pelo menos trazer discussões, né, com relação a esse tema, e a campanha ela tem esse principal objetivo, que é levar mesmo o questionamento, instigar também políticas públicas, principalmente. A Lei Maria da Penha é a terceira melhor lei do mundo, né, segundo a ONU, mas a gente precisa de efetivá-la em vários campos. É verdade. Quero conversar um pouquinho com a doutora a Francine, falar um pouco dessa questão do feminicídio, porque, né, eu acho que o termo feminicídio, que ele reflete bem, que é justamente o crime contra a mulher, né, foi um grande ganho em termos jurídicos, né, doutora, porque não é só o crime contra uma pessoa, contra uma mulher, e isso, o reconhecimento desse aspecto e tratando como feminicídio, eu acho que deu uma outra conotação a esse tipo de violência, né? Sim, aumentou a pena, né? É considerado um homicídio qualificado, e a mulher vítima do feminicídio, ela tem que ser assassinada, ela tem que ser morta em razão do gênero, ela tem que morrer em razão da condição de ser mulher. Não a mulher ela está envolvida num tráfico de drogas, por exemplo, e ela é assassinada por uma gangue rival em razão desse movimento do tráfico. Isso não é considerado feminicídio. Ela tem que morrer em razão da condição dela de ser mulher. Entendido, como se fosse, né, um crime, vamos supor, contra a mãe, ou contra uma mulher que trai, ou contra uma mulher que de repente não respeita, sei lá, alguma ordem, alguma coisa nesse sentido. Não digo nem respeitar, mas, né, que afronte uma ordem do marido ou do homem, alguma coisa nesse sentido, né, na condição de mulher, que ela é assassinada. Aí recai o feminicídio, que não necessariamente a violência doméstica, mas por ela ser mulher, gênero feminino. Se encontra o gênero, né? Exatamente. Que hoje está muito latente isso na sociedade, né? Infelizmente, para chegar ao ponto de ser reconhecido como feminicídio, né? Sim, isso vem até por conta dos números, das estatísticas, né? Eu costumo dizer, e isso frise-se,
Guarapari não teve um aumento da violência doméstica. Nós tivemos um aumento nos registros de boletins de ocorrência e inquéritos policiais instaurados em Guarapari, comparado ao mesmo período do ano passado, em quase 40%. Mas isso não significa que a violência ela aumentou, significa que as mulheres estão denunciando mais, que as redes de enfrentamento elas estão mais fortalecidas e encorajando as mulheres a denunciar. E isso, na verdade, não é uma questão de preocupação, mas eu vejo com muita felicidade porque as mulheres elas não estão se calando mais, isso é uma vitória. Com certeza, e por não se calar, né, e denunciar, tem, né, vários telefones, 180 e tal, acaba também gerando o real mapa da estatística, né? A gente começa a desafrontar também esse tipo de coisa, os números começam a aparecer realmente na realidade que são. E hoje a preocupação não se mede mais a violência apenas com relação aos homicídios, nós estamos medindo a violência também com relação à violência doméstica propriamente dita. Hoje existe uma estatística do governo estadual relacionado à própria violência doméstica. Antes os indicativos só eram relacionados ao homicídio. Fernanda Mazelli, vamos falar um pouco da programação do ativismo aqui na cidade. Eu sei que você está atuante também junto. Falar um pouco como as mulheres, principalmente, podem tomar conhecimento, né, das atividades. Então, Alfredo, o Conselho da Mulher, né, está prontamente situado lá no Ixaba, na Delegacia da Mulher, no Centro de Todas as Marias. O nome da rua? Santo Antônio. Santo Antônio. 313. Isso, estamos à disposição, né? E teremos, assim, o que a Cândida falou, a nossa principal ação é que a gente divulgue para as pessoas a importância do reconhecimento da mulher tentar denunciar, como a doutora falou aqui, né? Hoje tem um registro muito maior do que o ano passado, e também o mais importante, para que os homens também não agridem, né, suas mulheres, ainda mais em muitos bairros que a gente anda por Guarapari, a gente vê que ainda há falta, né, de informação por parte desses homens, que as mulheres podem sim e elas merecem ter um trabalho digno, poder sair de casa, voltar e não só ser espancada por esses homens. Então, assim, a gente quer que vocês que estão assistindo a gente passem essas informações para as pessoas, né, que vocês conheçam, às vezes os funcionários que trabalham nas suas casas. Então, assim, essas pessoas precisam da nossa ajuda. E nós estamos à disposição, tanto o Conselho da Mulher, como cada um no seu segmento, para que nós possamos ajudar. E é claro, a política pública ainda precisa ser mais desenvolvida em Guarapari. Nós temos uma lei, proposta de lei, que nós vamos colocar em pauta nesses próximos meses, que vai dar um rebuliço em Guarapari, né, Nossa, Cláudia? pode adiantar um pouquinho que seja? Não, eu não posso falar ainda porque eu não Né, foi gente? protocolado, mas a gente vai voltar aqui para falar sobre isso, entrar em discussão, né, para nós podermos, assim, vamos dizer, colocar ainda mais a mulher, né, de Guarapari, o que ela merece, o tudo de bom para ela. Valorizando mais, né, e Valorizando protegendo mais. principalmente essa mulher, né, que é uma questão de com proteção certeza. acima de tudo, né? Gente, olha, muito bom, tá? Participe do movimento Ativismo, vão ser 21 dias, né, doutora? Sim, são 21 dias, lembrando assim, alguns dias específicos teremos atividades. Tem alguns já de cabeça? que a gente Já vai falar? Pode temos, falar? no dia 25 vamos ter filme no Centro de Apoio à Mulher de Todas as Marias, o endereço já foi citado, é um filme de conscientização, chama-se Nunca Mais, muito bacana, é o rompimento exatamente, né, demonstra o rompimento da violência contra a mulher. A gente vai ter também nesse mesmo dia uma palestra em escola pública aqui no município. No dia 27, o Centro de Apoio vai receber um espaço infantil de brinquedos que vamos ganhar da CESP. E também nesse mesmo dia, na Câmara Municipal, vai haver um workshop de violência doméstica em parceria do Conselho, o Ministério Público e a Câmara Municipal. No dia 6, vamos fazer uma campanha também, que é um dia mundial de enfrentamento à violência por parte do homem. Então, é a campanha do Laço Branco, conhecida como Laço Branco. Então, vamos tentar aí, né, ter bastante adesão dos homens, porque também é uma causa que envolve os homens. E no dia 10, finalizando, né, que é o Dia dos Direitos Humanos, nesse dia vai ser comemorado 1 ano do Centro de Apoio, é um espaço que existe em Guarapari, um espaço, na verdade, piloto, em que no mesmo local existe a Delegacia da Mulher,
e também um local de acolhimento à mulher em situação de violência doméstica. Então vai haver uma festa de 1 ano, em comemoração a 1 ano do Centro de Apoio. Muito bom. Doutora Francine, para terminar, os telefones hoje realmente, né, para as mulheres que estão em risco, que às vezes tem uma dúvida, né, que às vezes quer fazer uma denúncia, é o centro e... a Delegacia da Mulher é o 3261-5760, mas ela dispõe se ela não quiser ir diretamente à delegacia, ela pode ligar para o 180, que é a da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher, e pode ligar também para o 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Ambas as denúncias chegam até a Delegacia da Mulher. Muito bom, gente. Parabéns, sucesso para vocês. Tá? Movimento Ativismo. Eu fico por aqui e volto amanhã. Até lá.